Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós mais uma manhã com Deus, uma live especial, onde estaremos trazendo uma palavra para o entendimento de todos aqui nessa manhã com Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo, nessa manhã desse sábado. Graças a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Estarei fazendo uso da palavra de Deus. Seja bem-vindo aqueles que forem entrando nessa live, nessa manhã com Deus, nesse sábado. Deus colocou uma palavra de instrução no meu coração para instruir aqueles que vão estar compartilhando. A paz do Senhor, irmã Mari, a paz do Senhor, todos que estão entrando nessa manhã com Deus. Não se esquecendo que amanhã, a partir das 10 da manhã, será a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, para aqueles que não têm nada especial para fazer na parte da manhã. Não tem escola dominical na sua igreja, você estará participando, se quiser, comigo, da EBD. Eu vou elaborar um assunto bem importante para amanhã estar abordando na EBD de amanhã. Amém? Estarei lendo aqui agora, o livro de 2 Samuel, livro histórico, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 20. Então disse Absalão a Actófel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Actófel a Absalão: entre as concubinas de teu pai, que lhes deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e te fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. E estenderam, pois, para Absalão uma tenda no telhado, no terraço, e entrou Absalão às concubinas de teu pai, perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitófel, que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitófel, assim para com Davi, como para Absalão. E disse mais Aitófel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite. Versículo 23. Vendo, pois, Aitófel que se não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento, levantou-se, foi para a sua casa e para a sua cidade,
e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, foi sepultado na sepultura de teu pai. Os meus queridos irmãos dessa live nessa manhã, eu quero falar sobre um tema muito importante, de grande relevância, de grande peso. Eu quero falar sobre conselho. A palavra conselho. Eu quero abordar esse tema. Por que eu vou abordar esse tema que parece que quase não vejo ninguém abordar esse tipo de texto, esse tema? Porque quando eu falo de conselho, eu falo de uma base para a vida toda. Quando eu falo de conselho ou conselhos, eu falo daquilo que forma nosso caráter, daquilo que dá margem para um futuro próspero à nossa frente. Não vivemos sem os verdadeiros conselhos. A vida é feita de escolhas, e escolhas são baseadas também em conselhos. Um bom conselho, ele é saúde para a nossa alma. Mas o mau conselho, ele é a podridão dos ossos, irmãos. Então, a Bíblia apresenta alguns personagens que dão margens a essa base. Vai falar de um ex-conselheiro de Davi, o rei, por nome de Aitófel, ou Aitófel. E num certo episódio, Absalão vai pedir conselhos para ele. Só que o que a Bíblia vai dizer, que por mais que os conselhos dele pareçam ser conselhos inspirados por Deus, como se fosse a própria boca de Deus que o dirigisse, mas não é. O que eu aprendo? Eu quero aplicar nessa manhã, na sua e na minha vida. Muitas pessoas vão passar pela sua vida, pela minha vida, trazendo até nós e apresentando planos, apresentando estratégias, apresentando opiniões, conceitos e conselhos. Mas será estes conselhos de Deus? Serão esses conselhos extraídos, de fato, diretamente do coração de Deus? Como saber se um conselho ele é de Deus? Primeiro, para mim saber se o conselho é de Deus, no mínimo, ele tem que ter vínculo com a palavra de Deus. Para mim poder acatar tais conselhos, eles no mínimo terão que ter nexo com a palavra do Senhor. Conselhos cheios de ira, conselhos que promovem contendas, conselhos e opiniões e ideias. Por mais que estas pessoas que estejam dando tais conselhos, como no caso de Aitófel, era um homem preparado, era um homem versátil, é um homem que há muitos anos trabalhou do lado de Davi, na formação de conselhos e opiniões para Davi ir à guerra, voltar da guerra. Não posso ser ignorante e dizer que por muitos anos Aitófel não foi uma boa ferramenta na vida de Davi, dando até conselhos de Deus para Davi. Só que nesse momento aqui, os conselhos de Aitófel, e o mais importante entender, o camarada que trabalhava de lado a lado com Davi, agora está dando conselhos para um filho desonrar o próprio pai. Conselhos para um filho destruir o moral e a reputação do seu pai. Eu te pergunto, isso é conselho de Deus? Meu jovem, minha jovem, um conselho para você: aborrecer teu pai, desrespeitar tua mãe, para você tocar na moral do seu pai, para você difamar às escondidas a sua mãe.
Isso é conselho que vem da palavra de Deus? Claro que não. Conselhos mandando mulher trair o marido, marido ficar com amantes. Conselhos aonde pessoas se metem em relacionamentos, destrói a base de um casamento. Isso nunca foi, nunca será um conselho de Deus para a nossa vida. O nosso maior problema, às vezes, é não dobrarmos os joelhos para consultarmos a um Deus que tem o verdadeiro conselho. Porque os conselhos de Deus nunca serão conselhos para contendas, desavenças, conselhos carregados de invejas, de iras, conselhos que formam verdadeiras facções da igreja, que formam grupinhos, panelinhas. Não, isso não é conselho de Deus. Conselhos para poder não liberar perdão, isso não é conselho de Deus. Por mais que a Bíblia diz que Aitófel, aconselhando Absalão, parecia-se que Deus dava uma palavra através de Aitófel a Absalão, mas não era Deus. Nem tudo que parece ser é. Ah, mas fulano é meu amigo há tantos anos, eu vou seguir o conselho dele. Mas não é conselho de Deus. Fulana é minha amiga, conhece a situação do meu casamento há tantos anos, vou confidenciar as coisas íntimas do meu casamento para ela me aconselhar. Sai fora, não é conselho de Deus. Queremos confidenciar nossa vida para tudo e para todos, mas não queremos contar as nossas confidências para o Deus que está nos céus, que é o maior interessado e tem uma palavra de peso para definir a nossa história. O maior erro de Absalão foi seguir tais conselhos no que tange diz respeito. Olha o cúmulo do absurdo, aonde um conselho do diabo pode levar o ser humano à miséria, ao caos, à ruína, ao fracasso. Aonde, irmãos, que o filho vai se deitar com as mulheres do próprio pai, isso é conselho de Deus. Pois é isso que Absalão vai fazer. Aitófel está aconselhando os piores conselhos. Aitófel, movido pelo ódio contra Davi, está botando o próprio filho de Davi, a própria geração de Davi, contra o pai. Esse é o tipo de conselho que jamais, nem eu, nem você, deveríamos e devemos seguir. Olha o que a Bíblia vai dizer. Provérbios capítulo 24, versículo 6. A Bíblia vai dizer o seguinte, Provérbios no capítulo 24, versículo 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. E a vitória na multidão dos conselhos. Irmãos, só que esses conselhos de Provérbios 24 são conselhos baseados na palavra de Deus. São conselhos vindo diretamente do coração de Deus. A Bíblia diz ainda em Provérbios capítulo 12, versículo 15, preste bem atenção nessa manhã, nessa palavra expositiva, uma palavra também ao mesmo tempo temática, porque segue um tema, conselhos. Provérbios capítulo 12, versículo 15, é o que a Bíblia diz. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Conselho. Eu não estou aqui dizendo nessa manhã que é proibido se aconselhar com alguém. Eu não estou dizendo aqui nessa manhã que é pecado se aconselhar com alguém. O problema é com quem você está se aconselhando.
Que tipo de conselho está sendo dado para a formação do teu caráter? Imagina, conselhos assim: para que orar tanto? Ah, menina, para que jejuar? Para que esse negócio de ir para a igreja? Que nada, vamos curtir, você é tão nova, você é tão novo. Aonde tem Deus nesse tipo de conselho? Que nada, só um tapinha na maconha vai dar nada não. Você tem que se divertir, mano. Vai enfrentar os problemas de cara, vamos fumar um beck, meu. Aonde que esses conselhos são de Deus? Que tipo de conselho, minha amiga, você está pegando para levar para dentro do seu lar? Conselho para você fazer greve de sexo dentro de casa com teu marido? É isso que a tua amiga está dizendo para você fazer? Castiga ele mesmo, menina. Fica 20, 30 dias sem deitar com ele, sem satisfazer os desejos carnais dele. Isso dentro de um casamento legítimo. Isso não é conselho de Deus. Isso é conselho do diabo para destruir tua família, para destruir teu casamento, destruir teus filhos. Nós temos que tomar muito cuidado com quem e o que estamos sendo aconselhados. Salmo número 1 vai nos dar uma base muito forte do que eu estou falando nessa manhã. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ponto, vou parar aqui. Que tipo de conselho que você tem recebido para a sua vida? Ah, mas é minha mãe que está me aconselhando, é meu irmão. Eu não quero nem saber que parente que é. Se é conselho destrutivo, é o diabo que está usando a boca da sua mãe, a boca do teu irmão, a boca desse seu cunhado. Não se esqueça, Aiquitófel era homem de confiança de Davi, mas ele vai se debandear para o lado errado. Sabe por causa de que tem muitas pessoas arruinadas hoje, destruídas? Eram grandes empresários, eram grandes investidores, tinham famílias sólidas, e hoje está a vida de perna para cima. Muitas vezes virou morador de rua, está na droga, está no tráfico, por seguir conselhos do diabo. Para mim se assentar com uma pessoa para me aconselhar, no mínimo, ela tem que ser muito mais idônea do que eu. Muito mais idônea para você ter uma noção. Se eu estou com problema no meu relacionamento, eu não vou sentar com quem tem 3 anos que casou para pedir conselho. Por mais que seja um exímio exemplo da igreja, eu não vou me assentar com essas pessoas. Porque o que eu, como mais velho, vou contar para eles, pode trazer para eles uma desmotivação no casamento deles. Talvez o casamento deles é mil maravilhas, mas não tem uma base, uma estrutura para ouvir o que eu estou passando no meu. Para pedir a eles conselho, muito pelo contrário. Por eu ser mais velho de casado, eu tenho que ter conselho para eles. Essa que é a ideia. Temos até que prestar atenção, irmãos. Quando vamos se aconselhar com alguém, que o nosso abrir da boca para contar o que está acontecendo, pode ser uma alavanca para destruir essa pessoa que eu vou procurar conselho com ela. Olha como é que a coisa é séria. O que vai ouvir-nos para nos aconselhar tem que ser idôneo, tem que ter uma base muito mais forte do que a minha. Porque ao momento que eu vou abrir a minha boca para pedir conselho e contar das minhas fraquezas, minhas mazelas, eu vou estar submetendo essa pessoa que vai me escutar e vai tratar o meu caso a uma exposição de uma carga espiritual que você não tem dimensão disso. Você não tem dimensão o que vai acontecer com essa pessoa que vai te aconselhar. E ela poderá estar submetida a isso. Aiquitófel agora está pagando de Deus, dando falsos conselhos, falsas esperanças para Absalão. Eu acredito, que é sabido de todo que está nessa live o final de Absalão. O final de um pai, o final de um filho que vai contra o pai, uma filha que vai contra a mãe. Não é o final feliz.
Ah, mas minha mãe não vale nada, é uma drogada. Mas qualquer conselho que vir para você destruir sua mãe porque ela é uma drogada, é do diabo esse conselho. O conselho de Deus é abraçar tua mãe que é drogada, amá-la e tentar trazer para restaurá-la para o seio da família. Qualquer conselho, meu pai é um cachaceiro, vou espancar ele, vou fazer maldade com ele, isso é conselho do diabo. Conselho de Deus é amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo. Porque a Bíblia diz que malditos são os filhos que não procedem de acordo com aquilo que eu estou ensinando. Que desonra pai, desonra mãe. Absalão está desonrando seu pai. Absalão está quebrando princípios e regras de Deus. Quando Absalão se submete a conselhos de Actófilo e a deitar com as mulheres de Davi, seu pai, Absalão está quebrando protocolos inquebráveis, que não poderiam se quebrar. O problema é que tem conselhos que são tão grotescos, que não precisa ser espiritual e ter visão de Deus para entender que não é conselho de Deus. E você ainda vai teimar nesses tais conselhos? Que nada, menina. Se ela não vier falar com você, não vai até ela também, não. Aonde que isso é conselho de Deus? Foi ela que te machucou, não vai não, deixa ela vir. Isso não é conselho de Deus. Porque a própria Bíblia vai dizer, se eu souber que meu irmão tem algo contra mim, não espera nem ele vir, eu vou até ele. Esse é o conselho de Deus. Sabe por causa de que muitas pessoas machucadas, feridas, massacradas, porque houve o conselho do ímpio. Porque não atentam para o conselho e ensinamento do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quando é que eu poderei sentar com uma pessoa de fato para ser aconselhada por ela? Quando essa pessoa for mais idônea do que eu, de um testemunho execrável, de uma vida, no mínimo, muito nível bem alto, espiritualmente dizendo, uma pessoa de oração, uma pessoa que me inspira confiança. Se essa pessoa não te inspira confiança, não conte sua vida para ela. Porque todo mundo vai saber o que está acontecendo na sua vida. Aquilo que seria para pedir um conselho vai se tornar um opróbrio. Por várias vezes Davi vai orar, Deus, me livra do opróbrio do povo. Sabe o que é opróbrio? É a língua do povo. É a fofoca do povo. Imagina Davi após cometer o adultério, o burburinho que rolava. Todos dentro de Israel falando sobre a vida de Davi, o caso de Davi. É o opróbrio, é a língua. Às vezes tu vai se assentar com alguém para se aconselhar, essa pessoa não tem estrutura, não é idôneo. Vai sair contando o teu problema para todo mundo. Sem dizer, não tem uma base para te dar conselho. Irmão, como que uma pessoa vai te aconselhar de algo que ele não vive? Ah, não fica traindo teu marido não, minha amiga. Mas ela trai. Minha amiga, não mente pro teu esposo, mas ela mente. Porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Esse título de Satanás ninguém toma, só ele é o pai da mentira. Mas essa amiga que está te aconselhando para não mentir pro teu marido é a prima da mentira, é a cunhada da mentira, é a irmã da mentira. Como que ela vai ter moral para te dar conselho? Preste bem atenção nessa manhã, nessa palavra. Eu não estou aqui pregando a palavra nessa manhã para você pular e falar mistério, não, e sapatear. Eu estou pregando ensinamento, entendimento das Escrituras. Eu estou trazendo uma base de exegese e hermenêutica nessa manhã. Aí alguém vai dar um conselho para um filho, respeita teu pai, rapaz. Mas em casa manda o pai para tudo raio que o parta. Que conselheiro é esse, pelo amor de Deus? Que idoneidade essa pessoa tem para dar conselho? Então, o Salmo número 1 está dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Irmãos, é inadmissível. Inadmissível. A base da minha vida cristã não pode ser de ímpio. Os conselhos que norteiam a minha fé são inegociáveis. Ah, não, mas eu vou abrir mão disso aqui porque meu parente está aqui em casa. Não, irmão. Ah, porque minha parenta me deu um conselho assim, mas o conselho vai de contra as Escrituras. Sai fora que é conselho do diabo. Se eu e você persistir nesse erro,
o final vai ser terrível. Ah, mas o que que tem? A minha tia, a irmã da minha mãe, falou que pode. Conselho do diabo, sai fora. Ah, mas até o meu pastor falou que eu posso fazer isso, aquilo, outro, que eu posso continuar amaziado, não precisa de casar. Esse pastor está sendo usado pelo diabo para te aconselhar. Ainda mais se dizendo pastor ainda. Falando que você não precisa de casar, botar sua vida sentimental em ordem. Você pode fazer a obra amaziada. Isso não é conselho de Deus, isso é conselho de Satanás. Pelo amor de Deus. Esse tal pastor, suposto pastor, está mais perdido que cego em tiroteio. Essa que é a verdade. A Bíblia diz que os fornicários não herdarão o reino de Deus. Quem está amaziado está em fornicação, ato de sexo fora do casamento ilícito, profano diante de Deus. Que tipo de conselho você tem feito como base da sua vida cristã? Quais são os conselhos, os princípios? Porque Deus é Deus de princípio. Qual é o princípio de Deus? Santidade, quer que nós sejamos santos a todo instante. Conselhos que são me dados. Vê aqui esse conselho que Aiquitófel está dando a Absalão. Aonde que está a santidade disso? Que é um princípio de Deus. Cadê moral nisso? Que é um princípio de Deus, moral. Não tem, irmãos. Como é que você vai detectar um conselho se é de Deus ou não? Tem que estar baseado na palavra. Tem que ter base nas escrituras. Que nada, meu irmão. Se você não está conseguindo pagar essa água, essa luz, olha só o tipo de conselho de Satanás. O que tem? Vai tendo gato aí, vai usando gatinho. Daqui a pouco você vai resolver o problema mesmo. E se Jesus voltar no momento que você tem esse gato de água e luz na sua casa? No momento que você tem esse gato de Wi-Fi, esse gato net na sua casa? Para onde que você está achando que você vai com esse tipo de conselho, com esse tipo de princípio aí? Se beneficiando de coisas desonestamente. Pessoas que se dizendo crente, adultera água, adultera relógio de água e de luz. E alguém te dando conselho dizendo que não tem problema não, por enquanto não é pecado não. É esses conselhos que Aitófel dava para Absalão. Porque quando Absalão vai entrar as mulheres de seu pai, Absalão ele está destruindo o moral do seu pai. Está fazendo Davi aborrecível aos olhos de todos. Irmão, o conselho de Deus é: libera perdão. Procura quem não gosta de você, peça perdão, mesmo você não tendo feito nada contra ele. O conselho de Deus é: ame o teu inimigo. O conselho de Deus é: levante o que está caído, não é acabar de matar. O conselho de Deus é somar e multiplicar. Os conselhos de Satanás: dividir e subtrair. Deus nos levantou na presença dele para somar e multiplicar. Satanás quer dividir e subtrair. Nós temos que tomar muito cuidado com tais conselhos. Conselho de ímpio. Mais um texto. Provérbios capítulo 11, verso 14. Vamos dar uma olhada aqui por gentileza. Já estou quase terminando essa live, não vou ser muito delongo. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ó, está dizendo que a base de uma formação aqui de caráter, de conduta, é na multidão de conselheiros ou conselhos. Mas esses conselheiros têm que ser conselheiros dirigidos por Deus, irmãos. Não adianta você ter um monte de gente que você confidencia a sua vida, mas são teus inimigos. Está pedindo conselho para aquele que quer te destruir. Está contando parte íntima do teu casamento para aquela amiga que ela quer destruir você. Você não está sabendo. Você está achando que Aiquitófel está dando conselho para Absalão porque ama Absalão? Aitófel não ama Absalão. Aitófel não ama ninguém. Porque o final, a Bíblia diz que ele vai se enforcar. O cara que não tem dó nem da vida dele vai amar alguém? Você acha que a pessoa que vive numa vida de droga, numa vida de bebida alcoólica, se drogando, perdendo noite de sono, pessoa que não... Ah, mas eu aceito o conselho dela e dele porque são trabalhadores. Irmão, trabalhador muita gente pode ser. Ser trabalhador não é critério para dar conselho para ninguém. Para trazer base familiar para ninguém.
Trabalhador são uma das atitudes que todos nós brasileiros e seres humanos temos que ter, ser trabalhadores. Para auto nos sustentar no dia a dia. Para dar um conselho de Deus, não basta ser só trabalhador, irmão. Ah, mas ela só bebe, ela só usa uma droguinha, mas eu gosto dos conselhos dela. Infelizmente é o conselho do Satanás para você. Porque se essas pessoas que usam droga, vivem uma vida de prostituição, baile funk, tem mais credibilidade do que Deus e a palavra dele, eu não sei o que você está fazendo na igreja. Está perdendo teu tempo na presença do Senhor, minha querida, minha amadinha, meu amadinho. Vamos para Timóteo, para trazer um esclarecimento mais forte, rico. Aonde é o nosso conselho? No que temos que se aconselhar? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 15. Verso 14 primeiro. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita essas coisas e ocupa-te nelas, para que teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. O nosso conselho é a palavra de Deus. Nosso conselheiro é o Espírito Santo por excelência. Primeiro temos que se aconselhar com eles. Depois se aconselhar com pessoas que estejam idôneas para nos dar conselho. Se uma pessoa tem uma vida profana de mau testemunho, ela não tem moral para te dar conselho para tua casa. Não tem moral para trazer para nós o conselho de Deus. Deus tem na igreja homens sim para dar conselhos? Tem. Pessoas com bom testemunho, de caráter. Marido de uma só mulher. Pessoas que respeitam, né, as pessoas. Esses estão aptos a dar conselhos. E pelo amor de Deus, eu estou terminando. Não sai contando a tua intimidade para todo mundo. Para com esse negócio de ficar levando qualquer um dentro do teu quarto de casado. Seu quarto de casado é como se fosse quais, digamos assim, você e teu marido, tua intimidade, é como se fosse quase um devocional seu com teu esposo. Colega, você leva na sua varanda, serve uma água gelada. Colega, você não tem afinidade com essa pessoa. Amigo, você traz em certas repartição da sua casa. Mas não fica contando tudo da sua vida para essa pessoa. Outra coisa, sabe por causa de que as pessoas não estão tendo muito sucesso e vitória? Porque qualquer problema que está passando, corre para a rede social para desabafar. Fica no Facebook falando lamúria, contando do seu sofrimento. Fica no Facebook, principalmente no Face, contando que está triste, querendo pagar de coitadinho, de coitadinha. Aí o que mais vai aparecer são conselhos do diabo para a sua vida. Pessoas que te dão conselho para você continuar sendo a coitadinha ou coitadinho, isso não é conselho de Deus. Porque para Deus não existe coitadinho nem coitadinha. Do que se queixa, pois o homem, diz a Bíblia, é dos seus próprios pecados. Nós não somos coitadinhos, irmãos. Colhemos aquilo que plantamos. Não vem pra cá, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Não tem coitadinho de ninguém. Vamos sair desse casulo do coitadinho e vamos se agarrar aos conselhos de Deus para a nossa vida, que é a sua palavra. João Evangelho 5,39 é uma coisa fantástica. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. São elas que me testificam. A pessoa que fica endodocando, dengando gente que está abatido, passando a mão, endeusando, irmão, não está te ajudando a se levantar. Quer que você continue caído, debilitado e morto. Levanta desse negócio, sacode essa poeira e caminha em nome de Jesus. Moisés, quem mandou o povo parar? Diga ao povo que marche. Ficar um casulo de coitadinho recebendo conselho do diabo não vai resolver teu problema. Não vai resolver o meu. Ficar parado no prejuízo, ninguém vai correr atrás do seu prejuízo para você.
Você vai entrar em depressão, poderá ir a óbito, tá certo? E poderá ir para o inferno ainda e perder a salvação da alma. Porque a melhor situação não é ficar pagando de coitadinho. A situação é correr atrás do prejuízo. É orar, comer a palavra, se aconselhar com pessoas que realmente são dignas de dar conselho para alguém. Não ande segundo o conselho de ímpio. O nosso conselho é a palavra de Deus. Nosso conselheiro por excelência é o Deus Espírito Santo. Rejeite a partir de hoje qualquer conselho de Aiquitófilo. Final de Aiquitófilo, se enforcou. Um enforcamento premeditado. Suicídio. Provavelmente, né, o que pela Bíblia subentende, foi para o inferno e perdeu a salvação de sua alma. Absalão, morto, porque desonrou seu pai, porque seguiu conselhos profanos do diabo. Mas é a minha melhor amiga. E daí? Não quero nem saber. Se não respeita a palavra de Deus, não serve nem para ser sua amiga. Piorou para te dar conselho. Piorou para dar conselho que vai formar a base da sua família. Irmão, esse negócio de conselho é muito sério. Esse negócio de opinião na vida dos outros é muito sério. Tem pessoas que têm a cabeça tão fraca que você dá um conselho errado, ela vai seguir aquele conselho à risca. E poderá botar essa família à destruição. Por isso, quando abrimos a nossa boca, temos que falar segundo a palavra de Deus. Doa quem doer, o verdadeiro conselheiro, ele não vai falar coisa que a pessoa quer ouvir, mas o que a pessoa precisa ouvir para ser tratada por Deus. Se Aiquitófilo fosse conselheiro dirigido por Deus, diria, ô Absalão, a Bíblia manda honrar pai e mãe, você não vai fazer isso com seu pai não, rapaz. Absalão, vai lá, se entrega para o seu pai, peça perdão a ele. Para com essa perseguição insana, Absalão. Se Deus não tem o trono para você sentar, respeite teu pai, fique debaixo da autoridade dele, mas não se levante contra ele, porque Deus vai dar fim na sua vida se você continuar com esse intento. Esse seria o conselho de Deus. Conselho para você se levantar contra a direção da tua igreja. Conselhos para você falar mal do teu pastor. Conselhos para ficar falando mal de liderança. Isso é conselho do diabo. Sai fora disso nessa manhã. Você vai trazer maldição para cima da sua vida. Nada de seguir conselho de ímpio. Conselhos profanos. Vamos ficar embasados na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Ah, mas me entregaram uma revelação e uma profecia, que é um conselho. Falando para mim ir embora da minha casa, falando para mim fazer isso, aquilo, outro. Conselho do diabo. A profecia e a revelação tem que ter base com a Bíblia. Profecia e revelação de Deus não destrói família de ninguém. Constrói, não destrói. Agora, se Deus quiser arrancar esse marido dentro de casa, é Deus que arranque. É problema de Deus. Não é profecia e revelação, não. É Deus que arranca. Se Deus achar que essa pessoa não serve na tua vida, ele tira o fôlego de vida dela e recolhe. É Deus. Para de seguir conselho de gente que não tem o que fazer. Que não tem uma trouxinha de roupa para lavar, fica inventando revelação para você. Para te agradar, porque tá vendo que você tá coitadinho, mimimi no canto, quer ver você se levantar com falsas profecias e falsas revelações da carne. O que me dá mais tristeza é que tais falsas revelações, falsas profecias têm mais valor do que a Bíblia para algumas pessoas. Isso é que é triste, sabendo uma coisa dessa. Tome muito cuidado com quem você tem se aconselhado. Para quem você tem contado os teus projetos, teus sonhos. Outra coisa é nunca conte teus sonhos, teus projetos que você anseia antes deles acontecerem. Conte depois que acontecer, em tom de testemunho para glorificar o nome de Deus. Não conte nada antes, porque vão lutar para você não conseguir essa sua vitória. Infelizmente, esta que é a realidade. O conselho que Aiquitófilo dá gera morte para ele e gera morte para Absalão. Porque a pessoa que dá falsos conselhos já está morta há muito tempo. Agora vai gerar a sua morte também, que está recebendo tais conselhos. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nessa live com Deus. Fique com os conselhos de Deus, que é bem melhor. Que o Espírito do Senhor nos abençoe. Muito obrigado àqueles que participaram dessa live.
Amanhã, permitindo o bom Deus, estarei trazendo uma EBD extraordinária. A partir das 10 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical aqui no Face. Amém? Participe. Compartilhe também essa live. Deus abençoe meu primo, abençoe Mari, abençoe minha irmã Luciana, abençoe Neumar, abençoe meu primo, todos que participaram dessa manhã nessa live. Que você venha compartilhar essa live o máximo que você puder. E cuidado com o conselho de ímpios. Cuidado. Sai da roda de escarnecedores e para de se deter no caminho de pecadores. Você tem o Espírito Santo para te aconselhar. Tem Deus e a sua palavra. Amém? Oremos. Pai querido, muito obrigado nessa manhã por essa palavra instrutiva, por essa live. Que venha servir, Pai, de vitória, Senhor, para a vida daqueles que ouviram. Muito obrigado por tudo. Continue nos dando um final de semana de paz e de bênção, em nome de Jesus. Amém. Um abraço ao coração de vocês. Até amanhã, a EBD da Escola Dominical, a partir das 10 horas. Amém. Guarde essa palavra na tábua do teu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado a todos.